Eu gostaria de cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Sou a missionária Elizabeth e venho nesta tarde trazer uma palavra para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35, que nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Quantas das vezes em nossas vidas, em meio à nossa caminhada, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas e tempestades em nossas vidas. Precisamos realmente estar atentos na caminhada, sabendo que em tudo o Senhor, Ele estará conosco. Não precisamos temer diante das tempestades, diante das lutas, porque o Senhor Jesus é aquele que nos guardará nesta jornada. Mas nós, como a nossa natureza, ela chega no momento, diante de situações, que começamos a temer, que começamos a duvidar. E nós precisamos ter a confiança de que jamais estamos sozinhos nesta caminhada. Porque a própria palavra do Senhor nos diz assim: Não te deixarei e não te desampararei. E nesta tarde, nós temos que elevar o nosso coração diante do Pai, temos que voltar o nosso coração realmente a buscarmos a sua presença, não olhando para os momentos difíceis, para as lutas, para as perseguições, para as provas que virão sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos deu um espírito forte. O Senhor é aquele que jamais nos abandonou diante de situações difíceis. É no momento difícil que o Senhor quer ver aonde está a nossa fé. Porque nós vemos aqui, no momento que Ele pergunta aos seus discípulos: Por que ainda sois tão tímidos? O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que ele estava no barco e não tinha o que temer, não tinha por que duvidar, não tinha por que eles iriam perecer. Eles jamais iriam perecer porque o Senhor estava no barco. E assim é a nossa vida, assim é o nosso dia a dia. Nós passamos por lutas, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por momentos que muitas das vezes nós achamos que não vamos suportar. Mas temos que saber que o Senhor, Ele continuará conosco, independente se o mar da vida está calmo, se o mar está agitado, se o vento está forte. O Senhor é aquele
que ele nos chamou e nos fez uma promessa. Quando Davi, se nós olharmos para a vida de Davi, ele saía diante de uma batalha, ele não temia. E olha que Davi chegou a ponto de dizer que os seus inimigos eram mais do que os fios do cabelo da sua cabeça. Ele não temia, ele não duvidava do poder de Deus. E muitas das vezes nós hoje estamos igual os discípulos, medrosos, temerosos. Estamos querendo muitas das vezes achar que nós vamos nos afogar diante das lutas, diante das tempestades. O que o Senhor nos leva numa situação de luta, no momento que nós passamos luta, Ele nos leva para que nós sejamos prudentes, que nós sejamos provados, nós sejamos prudentes. Por quê? Porque o Senhor, Ele estará conosco todo momento. Se Ele está conosco todo momento, não temos o que temer. Não temos o que duvidar, não temos que nos abalar, não temos que realmente olhar para as ondas que querem nos afogar. Temos que caminhar, temos que crer, temos que confiar. O Senhor, nesta tarde, Ele nos chama para a confiança, Ele nos chama para que nós possamos realmente estarmos firmados na rocha que é Cristo. Ele nos chama para que nós possamos realmente colocar a nossa confiança nele, porque o próprio Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, o livra e o guarda de todo mal. Nós temos anjos à nossa disposição. Nós temos o Senhor que caminha conosco. Nós temos que ter realmente a confiança de Paulo. Paulo, ele não temia, o apóstolo Paulo, ele não temia os açoites, ele não temia as prisões, ele não temia as tempestades. Quantas tempestades Paulo enfrentou, tempestades de risco da sua própria vida. Quantos açoites ele levou, a ponto dele ser tão espancado, deles duvidarem da própria vida, que teriam vida. Mas ele sabia que o Senhor estava com ele naquela caminhada, que o Senhor jamais o desampararia, que o Senhor não deixaria ele perecer, que o Senhor não deixaria ele, aleluia, Jesus, morrer na mão do inimigo. Pare nesta tarde e reflita. Olhe na palavra do Senhor que diz desta maneira que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O inimigo, ele vai te afrontar. O inimigo, ele vai se levantar contra você. O inimigo vai tentar te parar. Mas é tempo realmente de você crer. É tempo realmente de você colocar, aleluia, a tua fé em ação. É tempo de você parar e olhar para o alto, sabendo que de lá virá o teu socorro. Não temas. Creia somente. A tempestade vai passar, a bonança vai chegar. A alegria vai chegar, aleluia, no teu lar, vai chegar na tua vida. Porque a própria palavra do Senhor nos diz desta maneira, que há tempo sim de chorar,
mas há tempo de sorrir. Você tem olhado para a tua prova como se você jamais fosse sair dela. Olhe para Cristo, o autor e consumador da tua fé. Por que é que você tem temido? Por que é que você tem duvidado? Por que é que você tem pensado em parar? O Senhor pergunta para você neste dia: por que ainda sois tão tímidos? Não duvides do poder do Senhor. Não duvide do amor, do carinho, da sustentação do Senhor na tua vida. Não duvide jamais que Ele te socorrerá nos momentos difíceis. A jornada, ela não é fácil. O Senhor, Ele não vai te desamparar. O Senhor caminha contigo. O Senhor está contigo. Olha para trás, vê quanto você andou, quantas barreiras você venceu e até aqui você chegou. É porque o Senhor tem te sustentado. É porque o Senhor tem realmente guiado teus passos. É o Senhor que está no barco contigo. Não seja igual aqueles discípulos que entraram em desespero, que acharam que tudo ia vir a pique. Se voltarmos aleluia, Jesus, na vida de Paulo, ele estava dentro de um navio, grande era a tempestade, grande era a fúria do mar, e o Senhor aparece a Paulo e diz para não temer que nenhuma alma ia perecer. Mas a palavra do Senhor dizia que o comandante, ele confiava mais no capitão do navio e não ouviu a voz de Paulo. Paulo estava sereno, Paulo estava tranquilo diante da tempestade. E se o Senhor diz na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, por que nós vamos temer a fúria? Por que nós vamos temer até mesmo a morte? Porque a própria palavra do Senhor nos diz que nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a dor, nem a fome. Desperte a fé que há em ti. Desperta, creia, ande por fé. Caminhe olhando para o alto. Porque o Senhor, Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Para de olhar para as suas lutas. Para de olhar para aquele que te persegue. Olhe para Cristo. Ele diz nesta tarde: eu estou contigo. Ele diz para você neste momento: sou eu aquele que não te deixarei em momento nenhum. Na tua angústia, eu serei o teu consolo. Na tua aflição, serei eu que estarei contigo. Na caminhada, no momento mais difícil. Então, por que temer? Por que duvidar? Por que parar? Por que desistir? Receba esta palavra na tua vida neste dia. Receba e coloque realmente a fé verdadeira no Senhor, sabendo que Ele é aquele que te tomará nos braços e te levará, aleluia, a um porto seguro. Não temas jamais,
Não desanime, não desista. Prossiga. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Saiba reconhecer o Senhor em meio à tempestade. Saiba reconhecer a presença do Senhor em meio à tormenta. Saiba reconhecer o Senhor nos momentos difíceis. Porque Ele estenderá suas mãos e acalmará as tempestades, acalmará, aleluia, a força das ondas do mar bravio. E você vai ver que grande será a tua vitória. Grande será a tua vitória e você louvará esse Deus tão tremendo. Guarda esta palavra no teu coração. Caminhe por fé, não caminhe por vista. E tenha uma fé verdadeira na presença de Cristo. Amém? Amém. Que o Espírito Santo da verdade possa falar melhor em teu coração. E que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver. Amém?